Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. No episódio de hoje, vamos ao segundo episódio do nosso novo quadro Med Training Podcast Responde as perguntas que vocês enviaram pra gente. E enviaram preferencialmente no nosso X, @medtrainingpod de podcast. E eu sou o Hugo Quinteiro. E comigo tenho Cecília Isik. Tudo bem, Cecília? Olá, Hugo. Bem-vindos ao nosso segundo episódio de respostas. Hoje a gente vai dar seguimento com mais algumas, mas vocês sempre podem mandar novas perguntas para a gente seguir com esse bloco, que é a nossa maneira de interagir mais com vocês. E as perguntas de hoje estão bem variadas, né? Bloco é outro, bloco podcast. Aqui é o nosso quadro. Não, nosso bloco de... Ih, olha, eu muito doido. Para de ficar roubando meus. Opa, meu estou outro fazendo projeto. propaganda. Ouçam o bloco podcast. Podcast sobre economia, mercados, investimentos e criptomoedas, privacidade. Temos ele também disponível com mais de 100 horas de conteúdo gratuito. Assim como o Med Training Podcast terá um dia, né? Começamos depois, então ainda não tem tudo isso de conteúdo gratuito. Mas chegaremos lá. Isso aí. Fui sutil, salvei. Vamos à nossa primeira pergunta de hoje. Tem algum suplemento que devemos evitar tomar antes do treino ou é mito? Ui, ou é L, né? Brincando. Mito. Não. Entendeu? Não entendeu? Não vai ficar rindo aí sozinho no trem ouvindo a gente. Por suplemento, não sei se a pessoa quer dizer fitoterápico, ou vitamina, ou tudo, ou pré-treino, vamos né? falar de tudo, universo. Né? Vamos falar basicamente cobrindo essas opções. A única coisa que eu não tomaria que se considera um suplemento ainda hoje seria a melatonina, né? Que é um indutor, é o hormônio do sono. Eu considero um suplemento, mas assim, para mim é um remédio, né? Um hormônio do sono. É a única coisa, assim, de cabeça na verdade, eu colocaria como suplemento porque é um dos maiores antioxidantes conhecidos. Então, também, pode ser. A gente pode dizer que é um suplemento, sim. Não deveria tomar esse, raízes valerianas, né? Todas as coisas que dão uma certa... Passiflora, dão uma certa sonolência, né? Então, assim, é bom... olha, faz a dica, né? Vai lá e olha assim, suplementos para dormir. Faz a listinha dos nomes, nenhum deles você toma antes do treino. Lógico, também, se você trata, por exemplo, se você trata whey ou um hipercalórico como um suplemento, ou seja, se faz parte da sua estratégia de ganhos, talvez antes do treino não seja o melhor horário, até porque você vai ter esvaziamento gástrico, você vai estar digerindo comida, né, durante o treino, então isso tem que ser muito bem equacionado, assim. Precisa ter uma aplicação muito específica para por que diabos você está tomando um hipercalórico, por exemplo, meia hora antes do treino, né? Entenda uma coisa, a proteína, ela principalmente ali, o primeiro lugar onde ela começa a ser digerida é o estômago. Então, quando você consome, digamos que você vai tomar 40 gramas de proteína no whey. Se você faz isso, coisa de 30 minutos, 1 hora antes do teu treino, você vai ter deslocado uma boa quantidade de sangue para você digerir aquilo, né, no seu estômago. E quando você começa a treinar, que você recruta tua circulação sanguínea para o teu exercício, o seu estômago fica em segundo plano. Se ele está cheio, você tem grandes chances de ficar enjoado, com arrotos, né? Fazer ali uma indigestão
por isso. Então, e não faz grande diferença você ter consumido a proteína muito perto do treino, porque você não vai crescer músculos imediatamente durante ou logo após o seu treino. A Muito pelo proteína não contrário, né? precisa ser, muito pelo contrário, só vai acontecer bem depois. Então, não tem essa obrigação de fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Acho que então, não me ocorre mais nenhum assim de cabeça que possa Porque o ser. resto, assim, antioxidante vai fazendo efeito ao longo do dia, né? Cálcio, vitamina D, nada disso vai ter grande influência de horário do dia. Alguns são melhores depois da refeição, né? Os oleosos, vitamina D, ômega 3. Mas fora isso, não tem nada que vá atrapalhar o treino, para É, além desses. eu acho que a maior preocupação realmente fica sempre com a taxa de esvaziamento gástrico, né? Acho que Uhum. essa é sempre a melhor e mais importante variável dessa brincadeira, né? Então, tipo, fazer um carbo muito pesado, alguma refeição com gordura, né? Então, com gordura mais de difícil digestão. Então, tudo isso pode piorar, até questão de dar dor de barriga no meio do treino, né? Então, eu creio É, que a maioria dos desconfortos causados, né, que se deve evitar em relação a isso, é pensar nessas situações, né? Então, tipo, vou tomar 3 colheres de ômega 3 para sair do meu jejum e fazer meu primeiro treino do dia. Né? Então, é. E entendeu? uma coisa que não é um suplemento, mas a gente sabe que o pessoal usa muito e na maioria das vezes sem necessidade nenhuma, são aqueles chás diuréticos, né? Coach adora passar 5 litros de chá de hibisco por dia pro pessoal. Não faz sentido nenhum isso. Então, assim, diurético também é O uma que não coisa que morre seca, né? meu Deus, eu não entendo isso, cara. É um desconhecimento de função renal absurdo, mas enfim. Eu também não tomaria meu litro de chá de hibisco. Primeiro que eu não tomaria, mas se eu fosse tomar, eu não tomaria uma hora antes ou logo antes do treino, porque vai te atrapalhar a treinar, fazer xixi toda hora, vai colaborar para você desidratar, né? Desequilíbrio ali dos eletrólitos também. Isso, isso. Então, diurético é um negócio que também eu acho que não é. Você tem que tomar diurético pela manhã, né? Senão acabou teu sono. Mas eu não faria antes do treino. Eu vou deixar uma pequena frase aqui que me veio na cabeça com o que você falou. A falta de conhecimento de fisiologia renal é responsável por muitas das vagas das diálises que a gente tem hoje em dia nos sistemas de saúde, tá? Então, entender funcionamento dos rins, conceitos básicos e fundamentais, que é algo realmente é uma das fisiologias mais complexas que a gente tem, né? É um órgão que se comporta muito diferente dos outros em certas situações, né? Por exemplo, é o único órgão que faz arteríola, capilar arterial, capilar venoso, arteríola de novo, capilar. Ele faz 2 vezes o mesmo processo, né? Ele vira capilar 2 vezes dentro dele. Então, a falta desse conhecimento leva pessoas a situações muito graves com rim, de morte ou de condições crônicas renais, por falta de conhecimento e adoção dessas posturas, muitas vezes, de forçar uma diurese onde não deveria. Fica só esse lembrete Olha, para gerações e posteriores. Né? eu lembro que eu tive um paciente que ele tinha um rim só, ele nasceu com um rim único, e o coach dele socava diurético nele. Eu falava, né? Ele até não voltou muitas vezes em consulta comigo, não, porque eu falava. Mas é uma A pessoa não quer ouvir, né? irresponsabilidade com a saúde renal, que é uma coisa
ridícula. Não faz sentido nenhum você viver à base de diurético se você não é um hipertenso tratando com o uso de diuréticos ou tem outra doença que precise de Que vai diuréticos. pagar o preço por isso. Veja bem. Também. Né? Assim, não é uma coisa livre de, tá fazendo isso, então é porque precisa, então não tem. Não, vai pagar o preço de uso de diurético ao longo do tempo, sim, mas é preferível que pague este preço do que lidar com a pressão arterial sistematicamente elevada. Então, é risco-benefício. Ninguém tá falando assim, usa diurético porque o cara é hipertenso, então beleza, não tem. Não, vai ter problema sim, mesmo esse tipo de público. Então, cuidado, gente. Né? Assim, estudar a fisiologia renal não é chato, é difícil, mas vale, sabe? O diurético também não é para qualquer hipertenso. E quando eu tô falando Exato. de diurético, não precisa pensar na caixinha da farmácia com aquela tarja vermelha. Não, chá também. Parem de usar chá diurético o tempo todo. Maioria das vezes que você está retida é porque você come mal ou bebe pouca água. Não precisa, é difícil você precisar de um diurético, tá? Então fica aí essa resposta sobre extra, né? Era sobre Sim, suplemento, mas eu acho suplemento. que usam muito chás também com essa mesma mentalidade. Próxima pergunta. Essa é foda. Existe gordo saudável? Eu acho que para Eita, começar a responder essa pergunta, ela é uma pergunta que ela só existe da mesma forma que existe aquela coisa do é preciso periodizar, porque se afastou tanto, né, as pessoas do treino e dos processos de treinamento que a pergunta começou a ser feita: será que precisa periodizar? Da mesma forma que o que é dito de uma pessoa sedentária hoje, ela está num nível de fraqueza geral e de inaptidão física tão grande, e as demandas físicas de uma vida moderna de grande cidade com esse sedentarismo são tão pequenas que as pessoas não conseguem perceber no dia a dia o quanto o sobrepeso não é benéfico, ou o quanto o sobrepeso e o excesso de peso priva as pessoas de fazerem atividades que antes eram essenciais e que ficavam demonstradas, escancaradas, que ganhar peso dificulta essas atividades ou impede que essas pessoas façam essas atividades por causa de um sedentarismo exacerbado. Então, o que a gente tem hoje de indivíduo sedentário, comparado ao que era 70, 80 anos atrás, é um indivíduo doente. O sedentário hoje tem gordura no fígado. Né? O sedentário hoje tem uma série de apresentações, tem deficiência de vitamina D, tem apresenta osteoporose precoce, por causa do consumo elevado de refrigerantes a e uma dieta sarcopenia, inadequada. Apresenta sarcopenia apesar da obesidade. São que é tantas, fator de morte precoce também. sim, né? são tantas coisas que se apresentam no que é dito sedentário, que é óbvio que essa pergunta começa a aparecer. Porque a pessoa justifica isso, mas não apareceu nenhuma alteração no exame de sangue. Pô, deixa eu te contar uma coisa, cara. Uma semana antes da minha avó morrer, com um tumor gigantesco que iniciou-se no pâncreas, e depois deste pâncreas tinha tomado praticamente toda a cavidade abdominal, o exame da minha avó, uma semana antes, estava dando glicemia normal e insulina normal. Então, o exame de sangue não é preditor para dizer que uma pessoa está saudável.
E eu não estou Sim. dizendo que a minha avó foi um caso especial. Eu estou Não. mostrando algo que acontece, né? E eu também. O meu pai, ele faleceu por consequências de hepatite C que ele contraiu numa transfusão de sangue. A hepatite C destrói ali o fígado, certo? Então você imaginaria que as enzimas hepáticas estivessem altas, pois ficavam a maior parte do tempo normais. A minha mãe, que teve um câncer, faleceu. Quando ela teve metástase, tinha duas bolas de tênis de tumor no fígado dela, enzimas hepáticas normais. Por isso que é um absurdo vocês fazerem exames de sangue e vocês mesmos olharem se está dentro da faixa de limite mínimo e máximo, vocês acham que vocês estão bem, fazem exames por conta própria, porque é só você ir num laboratório e pedir que você faz. Muito laboratório não pede exame nenhum. E vocês vão nessa. Não Se fosse só pede, isso, não pede solicitação de exame, né? não precisa de solicitação médica para É. colher sangue Não é que você falou para não pede exames. exame nenhum, Não né? pede receita, né? O pedido de Receita, né? exames. É. Não pede solicitação Ah, nenhuma, faz a mercado, né? Faz, porque para eles está ótimo, né? Então vocês ficam com essa coisa, tem aplicativo, né? Eu recebi uma vez propaganda, baixa o aplicativo e não dependa de um médico para ver seu resultado de exame. Fica nisso e vocês acham que vocês estão Mas saudáveis para uma tá coleta de certo. sangue. Vê. Agora interpretar são outros 500, né? Vê É qualquer. bem... Basta ter olhos. O, Exato. Agora, o pessoal também que gosta do check-up. Eu sempre faço check-up de 3 em 3 meses, faz aquele monte de exame de sangue. Beleza. Quando é que você fez um eletrocardiograma, uma ultrassonografia abdominal, check-up ginecológico, ou prostático? Isso não é feito. Não, nunca fiz, não. Pois é. E exame físico, né? Alguém já palpou você, te escutou, te avaliou fisicamente? Isso também passa batido. E aí a gente falar de gordo saudável, você precisa também entrar no conceito do que é saudável. Se para Exato. você saudável é o exame de sangue dentro dos parâmetros de normalidade, tá bom, então é. Só que saudável é um conceito que você tem mais de um conceito dependendo do quão criterioso você queira ser. O Por saudável é a exemplo, pessoa a que. própria esteatose hepática, né? Aham, Tem um grau 1 de esteatose hepática, tá tudo bem. Não, não tá, meu amiguinho. Isso aí para evoluir para já é uma consequência. cirrose, já é consequência. Isso pode evoluir para uma cirrose ao longo do tempo. Não existem níveis seguros de esteatose, Não. né? É, Esse é o grande ponto. Assim, as pessoas não relativizam isso. Porque tem 5 níveis, eu tô no 1, né? Eu tô com um pouco de sobrepeso. Cara, não tem nível seguro. É igual não existe fumar. meio grávida. Ou tu tá É, grávida ou não tá. fumo 10 Ou você cigarros tem por que. dia, tá tranquilo. Não, né? Não, não. A questão é que dificilmente as coisas acontecem da noite para o dia. Se você não teve uma batida de carro, se você não caiu da janela, se você não sofreu um trauma agudo, a maioria das coisas que são metabólicas, elas são um gradiente, elas são crescendo, elas são um processo que leva de semanas a meses, a anos, a décadas para se manifestar. Mas o processo está ocorrendo. O infarto que você tem aos 50 anos, ele, se não foi uma coisa aguda, ele está se processando, ele está se criando, o ambiente para o infarto está se criando desde os 30 ou antes, né? O evento, o desfecho que você chama de doença, ele foi construído, você que não viu a obra sendo Porra, feita. acabei de, Eita, acabei de ver uma que piada é? aqui do nosso episódio passado sobre
clenbuterol e desconforto abdominal, esse desconforto pode não ser abdômen, viu, meu amigo? Pode ser infarto. É mesmo, cara, tá vendo? O cara tá lá fazendo os infartinhos dele, nem sabe. Então, o saudável é o quê? Quer dizer que você não tá num leito? Quer dizer que você ainda anda? Quer dizer que você ainda não perdeu um dedo do pé? O que é o saudável para você? O que você se contenta de saudável na sua vida? Porque o sobrepeso, ele é uma sobrecarga nas tuas articulações. Ele tem se você está sobrepeso, também tem alguma coisa acontecendo na qualidade e quantidade da tua alimentação e no teu gasto calórico diário, né? Gordura não brota do além. Então, por que você está sobrepeso? Provavelmente já é algum problema de saúde. É psicológico, psiquiátrico, ou é pelo sedentarismo, pelo estilo de vida ruim, é pelo excesso de. É por ingestão de bebida alcoólica? Por quê? Escolhas alimentares ruins? De onde que vem esse sobrepeso? Existe já alguma coisa que leva ao sobrepeso. Até você ficar gordo, até você ficar obeso. Esse processo todo foi construído por N motivos. Às vezes, é uma questão de foro mental, neurológico, às vezes é uma coisa que é Uma doença de cultural, de má base, né? Pode. alimentação, uma doença de base. Você era meio gordinho, mas você come mal e você tem uma genética horrorosa familiar, então você tem uma síndrome metabólica, ou você vivia fazendo dieta, efeito sanfona, entrou numa inflexibilidade metabólica. Por que você está com excesso de peso? Já é uma grande pergunta para mostrar que com certeza tem alguma coisa na tua vida que não está bem regulada. E é a partir daí que você tem que chegar à conclusão do que faltou de saúde, porque isso já é uma consequência, e a partir dali ela vira causa de outras manifestações. Então, um gordo Eu sou meio saudável é contra complicado. inflexibilidade metabólica, porque se você bota o cara 300 calorias dentro de um spa e o cara vigia 5 o tempo inteiro, não há Cristo que em algum momento esse peso não vai cair, sabe? Então, assim. Mas tá bom, o peso cai, só que chega num ponto em que você não pode manter o cidadão com 700 calorias para sempre, né? Tudo bem, mas Tanto que a assim, bariátrica tem existem. uma série de consequências metabólicas porque você mantém a pessoa numa restrição calórica absurda durante muito tempo. Aquilo ali, ao Mas longo prazo, entre traz aquilo e morrer nos consequência próximos. metabólica. Entre aquilo e no perigo iminente de morrer no próximo Não, ano, entendeu? É essa a questão que eu tô falando. Né? Porque as pessoas claro. falam assim, que eu tenho inflexibilidade metabólica, entendeu? É o famoso hipotiroidismo de Ronaldo, né? Não, Que assim, serve só para existe, só não é todo justificar. mundo. Mas Não é assim, tão fácil assim você ter. não é tão fácil e não é tão permanente. Não, Né? dá para trata rápido, é uma coisa que você consegue contornar logo, mas é uma coisa que você pode provocar em algumas pessoas, sim. Só não é o tipo de coisa que você vai achar para vender na loja de R$ 1,99 em atacado. Exato. São poucas pessoas que desenvolvem, mas você pode sim chegar a um ponto em que você está acumulando gordura e perdendo massa magra, mesmo que você esteja se forçando a comer menos. E Uhum. pode ser uma questão também de você se considerar um gordo saudável, porque você é fisicamente ativo, mas continua com um percentual de gordura corporal aumentado. Só porque você faz exercício físico não quer dizer que você esteja blindado, né, imune de um excesso de peso. Até vai. Isso não é uma carta branca, né? Vai algumas pessoas dizendo que tudo bem porque meu esporte é assim mesmo. E não é o caso. Esse a gente tem até um episódio sobre, né? Eu não lembro exatamente qual que era, mas a gente chegou a falar sobre
essas questões do fordo, né? é, de estagnação, de treino, e questões assim, e de pessoas que engordam deliberadamente acima do necessário para fazer um esporte e não entende que isso tem prazo para acabar e a pessoa acha que, né, e continua nisso. Então, É uma também coisa é que eu um acho muito ponto interessante não que a gente saudável. assistiu, um documentário, foi a dieta do lutador de sumô. Aquele é chanko, né? Aquela comida que os É, lutadores é. de sumô comem. E é Cara, como eu interessantíssimo, queria ser porque lutador de sumô. Mas não, eu gosto do esporte. Eu acho legal o é esporte e legal, é assim, legal. seria muito legal fazer um esporte na vida onde, pelo menos em um lugar do mundo, o atleta de elite é altamente venerado. Mas uma das coisas É, mais importantes do esporte é que quando ele termina, quando o cara sai, a primeira coisa que ele faz é uma enorme dieta. isso. É praticamente parte do ritual do esporte, que aí ele vai voltar para a vida, né? É o que ele vai fazer da vida dele. Aí tem uns que abrem restaurante, inclusive a gente já foi num restaurante de lamen de um que já tinha sido lutador, Foi né? Então, assim, muito bom. porque eu cheguei assim, é que eu gosto, né? Então, assim, eu cheguei, olhei, vi um sal no chão, falei, ué, mas isso é coisa de lutador de sumô aí. Entrei e vi que tinha uns negócios de lutador. Falei, você já lutou? Né? E tem ele foto com os É, grandes lutadores no Japão e tal. E isso é uma das coisas, do cara fazer uma carreira. E para ele fazer a carreira, a primeira coisa que ele sabe já, não é saudável ter tanto peso. Então eu preciso perder agora, peso. para quem acha que dá para fazer bulking e off-season de 7.000 calorias e não dá só vai comer besteira para chegar nessas calorias, vai lá ver como é que é interessante a alimentação do lutador de sumô. É É bem limpa, interessantíssimo ver. até. É É muito bem... limpa, é muito legal. Então vamos Bem, lá, então tá, gordo mais uma. saudável não existe, só não manifestou ainda porque doenças Ou porque você não metabólicas são viu a processos. necessidade, né? Não viu a Ou você que necessidade, não ou porque. sabe, É, porque você, ou você usa você que seu não corpo sabe. muito pouco. É, Pode falar como a menstruação afeta os treinos? Essa pergunta não sem noção. posso. Assim, não, mas isso aí também virou a problematização de coach, né? Porque eles querem periodizar treino da mulher em função da menstruação. Eu acho isso engraçado. Porque tá bom, eu menstruo a cada 28 dias, legal. E se ela passar 15 dias sem menstruar, o coach faz o que com a periodização? Enfia no rabo. Não dá para você fazer uma periodização Cara, baseada em ciclo menstrual. eu vou Não falar um dá nem para você negócio. fazer método de tabelinha. Vou Imagina. falar um negócio de um dos maiores treinadores que eu conheci do Brasil e que é um dos caras com maior renome internacional. Ele não aceita time feminino que todas as mulheres estejam em uso de anticoncepcional sem menstruar. Ah, é? É, Por quê? Conta aí. porque Isso é ele interessante, eu não falou sabia não. assim: eu não lido com a questão de menstruação. Se o Comitê Olímpico permite eu fazer isso, colocar as mulheres todas em amenorreia durante um ciclo competitivo, eu não vou. Ah, porque fulana tem endometriose e não pode treinar. Ah, porque cicrana tá com cólica e não sei o quê. Se é esporte de alto rendimento, eu não abro mão. E faz super sentido. Sabe? Eu Com não vou ficar certeza. abrindo mão de treino, não sei o quê, aí mulher sincroniza, menstrua todo mundo ao mesmo tempo, aí tem que parar o treino para não sei o quê. Não E as vou perder. brigas? A mulherada Não, saindo não, no não. tapa no vestiário porque tá todo mundo com Isso independe. chorando porque levou bronca do coach. Ele falou assim, cara, Não, eu não lido com essas variações hormonais se eu posso evitá-las e nós estamos é. falando de esporte profissional de alto rendimento. Assim, se eu Ah, preciso da sessão de treino, se é o objetivo delas um campeonato maior, não vai menstruar, é ponto final. Não vou ficar e, lidando com essas questões e vai fazer os exames, vai usar anticoncepcional para não menstruar e ponto final. E seguimos daí. e não precisamos menstruar, né? Menstruar não é uma coisa obrigatória. Tem gente que fala, não, eu menstruo porque é mais natural. Cara, morrer de
poliomielite também é natural e a gente não faz mais isso, sabe? Você não precisa ficar menstruada, você pode usar a pílula. Se você não pode usar pílula via oral, você pode usar DIU de hormônio, você pode usar adesivo, o que não falta é jeito. A menos que a mulher tenha realmente alguma coisa que contraindica absolutamente ela usar algum tipo de hormônio, vai ter um jeito de driblar isso para ela poder ter mais qualidade de vida, porque menstruar é chatão mesmo. Agora, se isso afeta o treino, afeta pelo teu sintoma, porque se você tá com enxaqueca, teu treino vai ficar chato, né? Você vai passar mal. Ou impeditivo, né? Até impeditivo. Teve alguns treinos que eu já abortei no meio por enxaqueca, porque eu falei, cara, eu vou vomitar, eu vou ter um AVC se eu continuar treinando, eu não aguento. Então, sim, às vezes os efeitos da menstruação no teu corpo podem te afetar. É o fato em si de você sangrar? Não, é pelas variações hormonais. Como que funciona menstruar? A hora que você menstrua, você tem uma queda abrupta, total, da progesterona e do estradiol. Por mais que os influencers digam que o estradiol é horroroso, na verdade ele é importantíssimo para a saúde muscular também. Então, a tua recuperação de treino fica afetada no período em que você ficou menstruada. Você vai ficar mais fadigada. Isso acontece, sim. E o contrário, no pico, lá na ovulação e na fase lútea, né, dos 14 para os 25 dias ali, é o período em que você está com uma ótima recuperação, porque seu estradiol está alto e a progesterona subindo também. A diferença é essa. Agora, você fazer periodização baseada em oscilação de estradiol e progesterona é desnecessário, porque já tem estudo mostrando que ao longo do tempo isso não impacta na tua evolução. E aí fica o outro conhecimento, né? Não tem isso de você ter uma puta evolução em 2, 3 semanas de treino. Você vai ver evolução de treino em períodos de 12 semanas, né? 16 semanas para você ver uma evolução de um treino. Então, o fato de você ter treinado mal uma semana, por estudos, não vai afetar você ao longo do tempo dos teus treinos. Não precisa ficar mexendo, trocando teu treino todo. Você provavelmente vai precisar baixar um pouquinho a carga. Se tiver sintoma, talvez você não consiga ir treinar, vai ter que treinar outro dia, recompensar em outro dia da semana. Talvez. A menos Mas que é você for só pelo atleta. sintoma. Aí Se você você tem for uma atleta, linha. é mais fácil você cortar esse problema da tua vida parando de menstruar. Aí, com certeza. Lembre-se que a Alemanha Oriental engravidava as atletas para competir em Olimpíadas com 6 a 8 semanas de gravidez por causa do boom hormonal, e assim quebraram vários recordes mundiais. Então entenda que na fábrica de medalhas dá até para fazer algo menos ético, por assim dizer. Mas vamos para a próxima pergunta. Como evitar cãibras? São tantos fatores, né? Você tem fatores eletrólitos, de controle de eletrólise, você tem fator de alimentação, uma dieta muito restritiva, você tem fatores de próprio uso muscular, se você está em sobrepeso, por exemplo, principalmente em membros inferiores, não só por questões musculares de sobrecarga, mas como fatores circulatórios. Você tem questões de treino propriamente ditas, onde você leva a tonelagem em cima de uma tipologia de força específica e deixa o músculo extremamente fadigado. Então, assim, tem muitas coisas a serem de origem de uma cãibra, né? Você pode estar com uma falência renal aguda, por exemplo, e estar completamente desequilibrado de eletrólitos. Pode acontecer, né? Alô, cara do diurético. Alô, cara do diurético. Então, assim, você pode estar
Né, você pode estar numa condição pré-rabdomiólise, porque você treinou igual um desgraçado e também está com esse desequilíbrio eletrolítico por outra questão, né? Porque você está destruindo sua massa muscular. Então, existem Ou você foi muito muitos. emocionado fazer alongamento naquele dia, né? Existem muitos fatores de câimbras que precisam ser identificadas a partir desses pontos todos que eu listei para ver onde pode estar a origem e a partir daí cada uma delas tem uma solução Ah, mais ou menos urgente, mais ou menos com maior ou menor risco de vida, né? sim, cãibra acontece isoladamente, né? Uma cãibra aqui, outra ali, eventual, esporádica. Não tem problema nenhum. Provavelmente você bebeu menos água, comeu menos sal, foi um treino assim assado. Uma coisa, por exemplo, quem tem Temperatura, né? varizes, né? Quem tem varizes nas pernas às vezes faz mais cãibra pela circulação ser ruim. Se vira e mexe te dá uma cãibra, faz parte da vida, aceita. É ser humano, é igual o negócio lá de ser cansado, né? Não pode ser cansado de jeito nenhum, não pode ter cãibra nunca. Mentira. De vez em quando vai acontecer com o ser humano, faz parte dos dissabores de estar vivo. Agora, se isso está acontecendo repetidamente, ou é uma cãibra que é sempre na mesma região, às vezes a pessoa tem uma contratura crônica, né? E vira e mexe faz uma cãibra aguda ali em cima. Aí você vai lá e começa a investigar isso com mais detalhes. Fora isso, são esses cuidados que a gente falou. Conversa com o nutricionista, conversa com o médico para alinhar tudo da tua rotina, que, que você evita a frequência da cãibra. É, essa é uma resposta que tem múltiplas causas e precisa ser investigada com carinho, né, para saber a causa. Fazendo isso, você consegue evitar ou diminuir a incidência. Agora, essa última pergunta aqui deixa eu cair o cu da bunda, como eu falo. Para que ir ao médico se ele não pode me passar esteroides? Pra nada, não vem não, não quero. Fim. Não, vamos lá, com paciência. Para que você vai É, no para que você vai no oncologista se ele não vai tirar seu câncer, né? tá, assim, aí vai do Para teu que que você objetivo. Para Realmente, que se que você não vai você no cardiologista se ele não vai te dar um coração novo? Para que que você não vai no é, ortopedista se ele não vai desquebrar a sua perna? por que que Não você faz. não vai no, para que que você vai no anestesista se ele não vai te vender heroína? Então, assim, você está procurando o profissional errado para o teu objetivo. Ir no médico significa investigações de queixas de saúde, prevenção de doenças, né? Promoção, acompanhamento, é para isso que a gente vai no médico. Para tocar o terror e fazer uso indevido e abusivo de substâncias, costuma ser na boca de fumo, né? Não no consultório médico. E aí a tua resposta realmente não faz sentido nenhum você ir no médico se o teu objetivo é recreativo com o uso abusivo de substâncias que trazem efeitos colaterais e são prejudiciais à saúde. De fato, não faz sentido nenhum você ir no médico quando o teu objetivo é esse, porque o médico não tem muito o que fazer de acordo com essa sua demanda. E não seja o tipo de pessoa que quer se enganar achando que só porque um médico te viu que você agora está protegido, não é tomar a passe espírita, né? Não, você não está levando um talismã com você. Você continua precisando ter bons hábitos Cara, de vida. me lembrou de um post do Bruno Florindo. Pra quem não viu, tem entrevista dele aqui. Ele mandou uma que eu achei sensacional. Fumantes têm muito mais consciência. Fui eu que falei isso. Então ele compartilhou.
Então foi uma Ah, coisa tá. assim, né? Que fumantes têm muito mais consciência que o vício deles faz mal do que usuários de esteroides anabólicos. Eu tive essa sacada respondendo umas perguntas idiotas bem nesse nível, assim, esses dias. E aí eu falei, acho que foi num stories. E aí É, eu botei isso num tweet. a partir Eu de botei agora isso num você não tweet. responde mais esse tipo de perguntas online, você vai responder aqui porque vai ter que rolar escárnio público para essas coisas, né? Pois é. Esse tipo de pensamento agora ele precisa ficar aqui eternizado para que Eu as acho pessoas que possam ter noção tal o tamanho o tamanho do problema de saúde público que a gente está lidando, porque se alguém está preocupado somente com esteroides, né, o cara deveria estar preocupado para o uso de esteroides, pensando em que tipo de campeonato mundial, que tipo de recorde mundial ele está querendo quebrar. Se ele não está preocupado com isso, está preocupado apenas com o uso de esteroides, nós estamos lidando sim com uma pessoa com dependência física e psicológica de esteroides. Por mais que isso não esteja muito bem documentado, mas isso é aquele tipo de coisa que é como se fazem os. Como se era a bela teoria da memória muscular. As pessoas falavam assim: a memória muscular é um negócio assim, quando você para de treinar, depois você volta a treinar, volta tudo mais rápido. Por muitos anos a ciência olhou isso e riu como se fosse um bando de babuínos falando besteira. Até o momento que começou e está sendo, e já foi bem documentado cientificamente, que sim, esse fenômeno ocorre e a descrição fisiológica de como ele ocorre. Com os esteroides, nós estamos num problema mais ou menos parecido. Não é porque não existem evidências comprovando a dependência física e psiquiátrica que ela não exista e não vá ser documentada ao longo do tempo. Então, nós vamos ter sim que mudar essa abordagem, a medicina vai ter que mudar essa abordagem, a psiquiatria vai ter que pegar esse touro pelo chifre e mostrar que pessoas com usuários de esteroides são sim dependentes químicos e tratá-los como tal, com síndrome de abstinência, com mudanças de comportamento psiquiátrico com abstenção de uso, com mudanças de comportamento psiquiátrico com uso, que isso também já está começando a ser melhor documentado. Então, nós estamos diante de uma situação muito séria de saúde pública, em que um médico deveria ter o mínimo de bom senso de não validar isso, assim como não deveria ter médicos validando doenças psiquiátricas, dando ao paciente tudo aquilo que ele quer. Um exemplo disso é a transição de gênero, onde uma pessoa chega e não se identifica com uma coisa, e ao invés de tentar ser tratada, o médico vai lá e simplesmente valida tudo o que ela quer. Existe uma outra doença parecida com isso, que é a síndrome de abstenção de membro, se eu não me engano. A pessoa simplesmente sente que, por exemplo, aquele braço não pertence a ela, não combina a ela, e pode chegar até a autoamputação. É mais ou menos o que acontece com as questões de gênero, só que a pessoa vai lá e o médico valida essa situação. Essa mutilação. Então nós estamos mais ou menos diante de uma situação assim com esteroides. O médico vai lá e acaba por validar. Seja de uma maneira a começar isso, né? Então temos essa situação e temos a outra que seja no retiro desses esteroides, né? Ou falando para o paciente, eu não te atendo, eu não sei o quê, quando na verdade você precisa lidar com ele com a mesma abordagem que você daria com um viciado em drogas. Você precisa fazer período de desmame, você precisa convencer a pessoa a sair de um mercado negro como um usuário de drogas, né? E no caso dos esteroides, você tem o mercado. Você tem o mercado normal, né? Então você pode colocar primeiro nesse indivíduo um ajuste de dose, colocar ele de volta
num produto de qualidade, onde você não vai ter problemas com intoxicação, e a partir daí lidar com um desmame de maneira progressiva. E do mesmo jeito que você lida com outros drogaditos, você tem que fazer um trabalho do impacto social, porque esse cara que consome essas coisas, compra essas coisas, ele está imerso num meio em que os amigos dele, os lugares que ele frequenta, criam uma pressão social de que consuma. Então, assim, para mim, a gente pode Sim, fazer é o um mesmo. episódio dedicado. É o Fumante é mesmo. mais honesto que marombeiro. É o mesmo cara do boteco, sabe? Assim, o cara é alcoólatra por causa dos amigos do boteco, o cara é usuário de esteroide por causa dos amigos da academia. É o mesmo cenário, né? Então, são coisas que precisam estar atentas, é um problema sério isso. Então, fica esse aviso, né? Se você tá com esse pensamento para ir no médico, o médico que você precisa é um psiquiatra. Né? Você precisa ser tratado porque você está doente. Se a sua preocupação é apenas o uso de esteroide para um médico pensando em performance, você está doente, você precisa de tratamento. Eu sei que Tá você bom? vai querer ignorar essa frase, eu sei que você vai querer esquecer que você ouviu essa frase e que você vai rechaçar essa afirmação, mas deixa ela no fundo da sua mente ecoando, Pode tá? rechaçar, não tem problema. Eu tenho uma gaveta cheia de campeonato Não, mundial, não, né? Entendeu? não, Então, não é assim, isso. É a pessoa não querer aceitar para não, ela o que você está informando, entendeu? ela pode não Pode não querer aceitar. aceitar isso, mas deixa no fundinho da tua mente que uma hora vai. Enfim, entenda que o cara que está falando isso já quebrou limites de performance humana com, sem uso e fala, cara, eu prefiro sem. Então é mais fácil de lidar, é mais simples, especialmente porque eu posso controlar outras variáveis de forma muito melhor e aceitável. Então fica esse conselho assim, você não quer ouvir? Não precisa. Quem está se prejudicando é você, não eu. Né? Eu sou super ok com o fato de você estar se destruindo no mercado de usuário de drogas, porque é isso que você é, ao final de contas. Entre a sua opinião e a de um caracudo, para mim, é a mesma, porque vocês sofrem do mesmo problema. Né? Então vocês são viciados e usuários de droga. A única Isso. coisa que eu posso fazer é encaminhar vocês para um tratamento e sentir pena da existência do seu pensamento assim, porque você é um adicto, né? Mas é isso, né? Tá Chegamos respondido. ao final de mais um episódio. Lembre-se, deixem o like, deixem a curtida. Manda para aquele seu amigo drogado que precisa ouvir um pouquinho de verdade, só para ele ficar puto, né? Só para ele ficar puto e parar de falar com você, Perca parar de uma ficar. amizade. Parar de ficar te enchendo o saco pra você tomar coisa que vai fazer. Que é coisa de drogado quando tomado Pronto. quando chegar nesse sentido, tá? Lembre-se, se estiver no YouTube, deixe o joinha, deixe um comentário, assim como se estiver na sua plataforma de streaming de podcast. A gente agradece bastante, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.